Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença do professor André Passos de Souza, que está aqui conosco para a realização do primeiro webinar da Comissão Estadual do Agronegócio da OAB da Bahia, né? Então, agradecer a presença do professor, que possa nos brindar com o seu conhecimento hoje. Agradecer também a presença de todos aqueles que estão acompanhando o webinar pelo YouTube, aos integrantes de comissão, nossa vice-presidente, doutora Lisandra Colossi, e dizer a todos vocês que aproveitem a oportunidade do professor de compartilhar o seu conhecimento com todos nós. Eu vou iniciar falando um pouquinho da formação aqui do nosso professor de hoje. Dr. André Ricardo Passos de Souza é sócio fundador do Passos Estica Advogados Associados, com MBA em Finanças e Mercado de Capitais pela MP Consultoria Banco BBM, LLM em Direito de Mercado do Mercado Financeiro e de Capitais pelo IBMEC, bacharel em Direito pela UERJ, professor nos programas de pós-graduação e MBA da Fundação Getúlio Vargas, FIA School of Business e PSEG, SALC USP, conselheiro fiscal da Beneficência Portuguesa de São Paulo, membro da International Fiscal Association e da Associação Brasileira de Direito Financeiro. Agradecer mais uma vez sua presença, professor, e posso passar a palavra de imediato para o doutor. Muito obrigado, presidente. Arthur, doutor Arthur, né? Todos os outros colegas aqui presentes na live. Bom, para mim, primeiro de tudo, é uma honra, né? A Liz sabe o quanto eu gosto da Bahia, qual o envolvimento que eu tenho. Já lecionei várias vezes, né? Pela Fundação Getúlio Vargas, no Oeste Baiano, né? Em Luiz Eduardo, aí na FAAF, né? Já vários anos, enquanto a gente tinha o nosso MBA na FAAF como conveniada da Fundação Getúlio Vargas, já lecionei já na BAPA, né? Já tive lá no curso da BAPA ministrando aulas. Então, assim, essa região, né, do Oeste Baiano é uma região maravilhosa, uma das fronteiras do agronegócio brasileiro, que nos enche de orgulho, né? Uma cidade basicamente uma região da Bahia que cresceu demais e cresceu muito rápido, e com muito trabalho e muito suor de todo mundo que está lá envolvido, e o estado da Bahia como um todo, aí região cacaueira de Ilhéus, onde eu já estive por várias vezes, aquela região maravilhosa lá de Trancoso, ali sabe que eu tive lá no início desse ano, né, em janeiro, tive a possibilidade, Salvador, enfim, é uma honra muito grande aí a gente poder tratar desse tema que nós amamos, né, para colegas desse estado aí que eu tenho uma verdadeira conexão, paixão, juntamente com outros colegas de outros lugares do Brasil, né? Na modalidade eletrônica isso é permitido hoje, e graças a Deus, né? Porque isso acaba por integrar, né, muita gente que estão presentes aqui conosco essa noite para a gente poder debater esse tema, né? Para a gente poder colocar esse tema, eu acho muito importante, mais do que a gente palestrar, mais do que a gente tratar, a gente se colocar, a gente debater, a gente fazer um bate-papo, fazer uma conversa legal, uma conversa de troca, né, de experiências de todos nós aqui envolvidos, né? Eu acho que o somatório sempre agrega e o somatório traz uma criação de valor novo que a todos aproveita. E eu acredito muito nisso e, enfim, para mim é uma honra muito grande, presidente, é uma honra muito grande receber o convite de todos vocês. É uma honra. Boa noite para todos. Bom, então, muito boa noite a todos. Aqui Lisandra, vice-presidente da Comissão Estadual do Agronegócio, feliz com a presença de todos. E para prestigiar os pontuais, nós já vamos começar com o nosso webinar. O professor André, ele gosta de explicar e ele é bom nisso. Então, a gente tem que aproveitar a presença dele aqui.
Professor André, qual que é a importância hoje do financiamento privado para o agro brasileiro? Liz, essa pergunta é fantástica, porque ela nos dá aí a condição de tratar de números. Inclusive, ontem eu tenho uma coluna, né, na Money Times que eu publico sobre agronegócio e sustentabilidade, analisando várias questões que estão ocorrendo, sempre fazendo um balanço do mercado, um balanço das normas, dos marcos regulatórios, um balanço dos instrumentos, das ferramentas jurídicas, desses impactos, né? E foi interessante, porque você me fazia essa pergunta ontem, quando a gente colocou a coluna no ar, no Money Times, né? Tá lá a coluna do André Passos, né? No Money Times, para quem quiser acompanhar e conferir. Mas ontem, quando eu estava preparando, eu entrei no mapa, no site do mapa, e o mapa tem um boletim de finanças do agronegócio, né? Que atualiza as informações do financiamento privado do agronegócio mensalmente, com base nas informações disponibilizadas pela B3, pela CRDC, pelas registradoras, pelo Banco Central, ou seja, a gente tem hoje um ambiente eletrônico, né, não só para a gente realizar esse encontro, mas para a gente realizar, né, pesquisas, levantamentos e integrar informações, que é fantástico e que você consegue ter quase que uma atualização para e passo. E eu levantei no boletim de maio, né, o boletim das finanças do agronegócio, que a gente tem um total de 1,290 1 trilhão 290 bilhões de reais de financiamento privado do agronegócio, então, para um ano, né, de produção, ou seja, vigente, para um ano safra. E é muito interessante porque se você vai cotejar esse número, né, e aí eu estou falando de numerologia, porque eu trouxe nesse material que eu publiquei, né, da coluna, e se você vai cotejar o PIB do agro brasileiro, né, divulgado pela CPE-Exalc, USP, né, CPE-Exalc, um órgão, né, vinculado à Universidade de São Paulo, né, que é um órgão que traz cotações de produtos agropecuários, valor de arroba, valor de soja, valor de cana e por aí vai, valor de café. Então, pelas contas, né, pelo levantamento da CPESAL, a gente teve um PIB em 31 de 12 de 2024 de 2,7 trilhões, ou seja, 2 trilhões e 720 bilhões, né? Na verdade, 2,72. Então, quando você vê esses números, primeiro você verifica o seguinte: a cada R$ 1 de financiamento privado no agro, você gera R$ 2 de riquezas, né? Então, que é um impacto enorme, é um impacto gigantesco para um setor que representa aí basicamente, né, um terço da economia nacional, tá? E mais, se você fala que algumas culturas, né, precisam de 7 anos para você, né, gerar um fluxo de caixa, por exemplo, florestas de eucalipto. Outras culturas, você precisa de 3 anos para maturar, por exemplo, cana, né? Desde da soqueira até o primeiro corte da cana, até virar etanol, até virar dinheiro, né? Soja, desde o plantio, custeio agrícola, etc., até ser exportado, até virar tofu, até o chinês consumir, né? A gente vai precisar do financiamento o tempo todo, porque como que alguém vai empreender no campo, esperar 7 anos pagando mão de obra, pagando impostos, pagando salário, pagando energia, pagando fornecedores, comprando equipamentos, se especializando, pagando fertilizantes, pagando semente, se você tem um fluxo de caixa diferido no tempo? E tem um fluxo de caixa diferido no tempo por uma questão física, né? Por uma questão da natureza, por uma questão de estarmos lidando com algo que depende da natureza de um tempo de maturação e de um fluxo de produção física, né? E eu acho que o grande mérito do agronegócio brasileiro
além da Revolução Agrícola, da conquista do Cerrado, né, do Oeste Baiano, de toda essa região aí maravilhosa que a gente vê aumentando a produtividade cada vez mais, a maior conquista do agro brasileiro é a criação exatamente de um sistema que vem a partir de 94, com a criação da CPR, seguindo para e passo para poder fazer com que todas essas conquistas, né, Embrapa, todas essas conquistas das varietais, das pesquisas, da tecnologia que foi desenvolvida, a tecnologia tropical de produção, seja acompanhada para e passo para que você viabilize isso por um sistema eficiente de financiamento do agronegócio que só nós temos, mais ninguém tem. Então a gente tem uma competência absurda antes da porteira, né? A região aí de Luiz Eduardo, a gente estava falando, às vezes tem, por conta dos pivôs de irrigação, são 3 safras de soja. Né? Quem é que tem isso? Quem é que tem o nível de insolação que a gente tem? Quem é que tem a abundância de água que a gente tem? Né? Quem é que tem o empreendedor do campo com essa capacidade enorme, né, de acordar, chova, faça sol, né, 4 horas da manhã, subir no trator, trabalhar, domingo, feriado, dia santo, dia sim, dia, dia também, né? E produzir, né? E correr e produzir sem saber se vai chover, sem saber, né? Se o preço vai estar bom e sem saber se a produtividade vai atingir os custos que ele teve, né? Ou se você vai ter uma gripe aviária, por exemplo, que a gente teve um caso agora, isso é um fator da natureza, ou se você sabe se você vai ter uma questão sanitária, se vai ter uma questão de algum tipo de questão climática, como houve no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Enfim, o sistema é fundamental. E se a gente não tem esse sistema privado robusto, a gente teria que colocar dinheiro público. E o dinheiro público é escasso. Né? Esses mesmos números nos ensinam que o déficit primário do governo federal no ano passado foi de 11 bi, né, de reais. Ou seja, se eu não uso dinheiro privado para isso, eu preciso de dinheiro público. E como eu vou aplicar dinheiro público se eu preciso do dinheiro público para saúde, habitação, alimentação, obras públicas, né? Então, esse sistema, né, é fundamental. E o nosso papel como operadores do direito tão fundamental quanto, porque é um sistema calcado em ferramentas jurídicas, em crédito, fidúcia, né? Credibilidade, né? E funcionamento através de marcos regulatórios que foram construídos no tempo. Eu citei a lei da CPR de 1994, mas a gente está aqui, ó, vai falar de CPR Verde, que é de 2021, os FIAGROS, que recentemente foram regulamentados em 30 de setembro de 2024, a lei dos créditos de carbono, mercado regulado, de 11 de dezembro de 2024, e tudo continua em andamento, tudo continua funcionando, e esses marcos regulatórios se sobrepondo, e nós, como operadores disso, a gente tem aí a condição, e mais do que a condição, a capacidade de entregar para os nossos clientes, e aí a gente está falando de OAB, né? A gente está falando da posição do advogado, tem outros operadores do direito, óbvio, mas na posição do advogado, o caminho, né? A gente entregar as soluções jurídicas para que isso aconteça a contento no tempo, e esse fluxo físico ele caminhe para e passo com o fluxo financeiro e o fluxo documental do financiamento privado no agronegócio, nesse tempo de 7 anos, 3 anos, para que essas relações aconteçam. Você venda o tofu para o chinês, pegue o dinheiro, repague tudo e comece tudo de novo. Ainda mais com a redução do Plano Safra, né, professor? Então, aí mais ainda, que é importante o financiamento privado do agro. Indispensável. Só em números, né? Já que você tocou no Plano Safra, o último Plano Safra 24-25, ele traz um quantitativo de 400 bilhões, né, de recursos disponibilizados para o financiamento ao campo. Né? E mais 100 bilhões extras de LCAs, ou seja, a gente está falando de 500 bilhões planejados via política agrícola brasileira, via a lei da política agrícola, que é uma lei de 1991, que determina que o Ministério da Agricultura concatene essas políticas, e o Plano Safra é um instrumento poderosíssimo. Mas se a gente fala que
na B3 a gente tem registros, por conta da nova lei do agro, de títulos que representam 1,2 tri, a gente está falando de algo que supera em mais do que o dobro, né, o próprio Plano Safra, que é um instrumento de política pública que ordena essas questões aí no tempo durante o ano safra. Maravilha. E assim, dentre os instrumentos possíveis para a gente custear a produção de forma privada, o senhor destacaria quais e como é que o produtor rural ele tem acesso a isso? Porque uma coisa somos nós, né? Os advogados estudamos, encontramos caminhos, mas às vezes o produtor, de repente, ele não tem um escritório jurídico, de repente ele não tem um acesso e ele talvez esteja ouvindo esse nosso webinar. Então, para essa pessoa que está ouvindo esse webinar, como é que ele acessa de forma esse dinheiro? Liz, excelente pergunta também, me dá a oportunidade de falar primeiramente que ele deve procurar um advogado, né? Óbvio, e ter um advogado e ter um contador, isso é fundamental, porque o advogado, e vocês sabem disso, né? Todos vocês, se atua antes, né? E tem a capacidade de atuar antes, preventivamente, as coisas saem, fluem de uma forma mais fácil e menos custosa, né? Muitas vezes do que você remediar algo depois, né? Nós sabemos disso e procuramos orientar os nossos clientes nesse sentido. Mas muitas vezes, como você está falando, a gente precisa falar para o gestor do campo, para o empreendedor do campo, né, que muitas vezes estudou agronomia, que muitas vezes estudou zootecnia, que muitas vezes estudou veterinária, né, e que muitas vezes foi um empreendedor que, né, nem sequer se formou nessas questões do campo, mas tem um conhecimento absurdo de lidar com os ciclos produtivos, de lidar com a terra e tem uma sensibilidade muito grande. Aí, uma capacidade de empreendimento muito grande para produzir recursos, para sustentar suas famílias e etc. Então, o que eu diria para ele? Bom, o principal, né, é a CPR, o grande marco, a grande diferença, a grande novidade que se cria no direito brasileiro e que se tenta copiar no mundo e não se consegue fazer, é um título que é liquidável em produto, né? Porque o produtor rural ele não tem balanço para você fazer uma análise de crédito. Ele tem o produto em produção. E se você cria um título que corporifica essa produção futura e possibilita ele ter um padrão de troca dos insumos, ter um padrão de troca para desconto do financiamento junto às instituições financeiras, você já fez um golaço. É, procurando um assessor, um contador, um advogado, outra chave que é muito importante para ser orientado e etc. Mas, além disso, você tem as cooperativas, você tem aí as plataformas, né? As plataformas eletrônicas, o Bolsa Agro CPR da BBM, as plataformas da CRDC, que através de um conveniado ou através de uma corretora, por exemplo, de mercadorias que o produtor acessa, você consegue, por uma chave eletrônica, já gerar a CPR eletrônica, já gerar o documento eletrônico, já fazer o desconto. E isso foi possibilitado pela 13986 de abril de 2020, né, pela Lei do Agro, que transformou os títulos, que eram títulos quase que verdadeiros contratos, precisavam ser registrados e precisava ser financiado, demorava, era custoso, tinha burocracia, em algo eletrônico, registrável na plataforma eletrônica e que custa basicamente uma taxinha muito menor do que um registro de cartório para você poder corporificar essa relação e para poder trocar isso, né, por insumos, trocar isso por dinheiro, trocar por financiamento e se financiar. Então, o grande título, talvez, o que possibilita que seja feito o financiamento da produção agropecuária antes da porteira é a CPR. E ele é o título base para os demais títulos que vão acontecendo no depois da porteira, né? Aí você vai ter o CDCA, você vai ter o CRA, né? Eu brinco com a sopa de letrinhas. CDCA, Certificado de Direito Creditório do Agronegócio, né? Pode ser emitido pelas revendas, transportadoras, agroindústrias. Os CRAs podem ser emitidos pelas securitizadoras do agronegócio, as LCAs é a letra de crédito do agronegócio, o banco vai lá, desconta a CPR, emite uma LCA, pega do poupador e zera a operação e toca a vida, né? Porque apesar de o pessoal achar que o banco é igual ao tio Patinhas, o banco ele só é alguém que gera liquidez no sistema, né? Ele só arbitra a taxa, ele empresta a 20% ao ano e paga a quem depositou aquele dinheiro que ele usou para emprestar 12% ao ano, ele fica com a diferença. Isso é o
papel do banco, né? É o papel do intermediador financeiro. Enfim, e aí você tem, além disso, hoje fundos, que são os FIAGROS, que estão crescendo bastante, que hoje montam, segundo esse último relatório de maio, agora, do Ministério da Agricultura, o relatório Boletim de Finanças, montam já em 43 bilhões. E é um instrumento que existe basicamente a partir de 2022. E se você fala que algo que existe a partir de 2022 já tem 10% do plano safra oficial de recursos, ou seja, você tem um grande instrumento surgindo. E, obviamente, é um instrumento mais sofisticado, é um instrumento que o produtor não vai conseguir acessar diretamente, mas uma cooperativa, por exemplo, uma associação como a ABAPA, por exemplo, pode criar um fundo e gerir isso para poder ajudar aí a captar recursos e financiar os seus produtores, por exemplo, né? Então, são várias ferramentas, e são ferramentas que nós, advogados, nós operadores do direito, nós assessores, nós gestores ou os gestores do agro que você me perguntou, né, a persona que você me questionou, podem vir buscar essas informações, acessar e etc., nos canais disponíveis, esses que a gente acabou citando. O professor André Ricardo ele tem um livro que eu já vou aproveitar para mostrar aqui. Deixa eu ver se consegue pegar bem aqui, né? Direito do agronegócio, gestão e De- sustentabilidade no campo, né? E é, ele explica muito bem essas ferramentas todas. E sempre me chamou muita atenção a CPR Verde pelo fato de se remunerar aquele produtor rural, aquele gestor do campo, que, em verdade, ele também, por óbvio, porque temos uma legislação muito boa, que, por óbvio, ele é sustentável e, por óbvio, ele cuida para não ter desmatamento, ele cuida de, enfim, de preservar o meio ambiente, preservar áreas, né? Até não sei se está presente aqui um amigo de uma fazenda no oeste da Bahia também, que tem uma área preservada há 49 anos. Tem até onça na fazenda dele. Então, assim, essas pessoas que têm, para além da produção, enfim, dos commodities, né, café, enfim, não sei, soja, elas também podem ser remuneradas de alguma maneira por essa postura de sustentabilidade de respeito ao meio ambiente. Isso me chamou muita atenção. Então, eu queria que você explicasse para nós, de uma forma muito didática, como lhe é peculiar, né? O que que é uma CPR verde? E como é que essa nova ferramenta ela pode incrementar a renda do produtor rural? Porque no final das contas, no apagar das luzes, como o senhor disse, é, a produção tem um tempo, né, para maturar e tudo, mas ele precisa se capitalizar, ele tem que fazer a roda do trator girar, né? E isso diversifica a produção. Então, conta pra gente, professor, um pouquinho como é que funciona essa nova ferramenta. Legal, Luiz. Bom, falamos da CPR, né, que é o cheque que vale boi, o cheque que vale soja, o cheque que vale milho, o cheque que vale algodão. O produtor simplesmente emite uma promessa de pagamento em sacas de soja, em arroba de boi, em café, né, descreve aquilo e liquida entregando esse produto no final e se financia com isso, tá? A CPR Verde é o cheque que vale produto agroambiental, que é uma derivação da atividade agropecuária. Na COP28, em Dubai, né, a gente vai ter a COP30 agora, teve a 29 no Azerbaijão e vai ter a 30 em Belém do Pará. Na COP28, em Dubai, o único consenso, né, firmado por todos os países foi que a agricultura era central no combate ao aquecimento global. Ou seja, o único consenso que se saiu da COP28, porque havia uma discussão muito grande de quem ia financiar, quais eram os fundos, os países desenvolvidos iam ter que contribuir com maiores valores do que os países em desenvolvimento, que na verdade são prestadores de serviço ambiental, e por aí vai. Essa parafernália toda, principalmente quando você cria algum tipo de ruído geopolítico, né? Essas questões que a gente vê acontecendo hoje em dia, ultimamente de forma mais exacerbada, mas na COP28 se trouxe essa questão, ou seja, a agricultura é central. E o Brasil, né, com a legislação do CAR, do Cadastro Ambiental Rural de 2012, o Brasil, com essa legislação ambiental de produção que você acabou de citar, que o produtor é obrigado a ter uma reserva na sua propriedade, em alguns
biomas, não é que ele é obrigado a ter uma reserva, ele tem um acessório de produção dentro da reserva. O bioma amazônico, por exemplo, 80% precisa ser preservado, né? Então, ele só pode produzir, só pode manejar em 20%. O bioma Mata Atlântica aí é 20%. Aí vai depender do bioma, né? Então, e o direito ambiental, no tempo, quem atua nessa área sabe que ele é relativamente novo, ele saiu de uma questão, né, vinda lá de Lugano, né, nas discussões lá da Conferência de Estocolmo de 72, na Conferência Internacional de Lugano da década de 80, ele saiu do princípio do poluidor pagador para o princípio do preservador recebedor, né? E ele caminhou nesse sentido, tanto que hoje a gente tem o PSA, hoje a gente tem o crédito carbono, hoje a gente tem a CPR verde. O que é a CPR verde? É a corporificação desse talhão de terra utilizado para manter a mata nativa e garantir que o produtor que mantém a mata nativa nesses talhões em que ele mantém a mata nativa, ele seja remunerado por esses serviços ambientais difusos que ele presta à sociedade. Ou seja, ele já prestava esses serviços ambientais, só que ele não recebia por esses serviços ambientais. Muito pelo contrário, ele tinha que cuidar, e senão ele, de alguma forma, incorria em alguma responsabilidade, né, ambiental. Então, ele tinha que manter, tinha que preservar, tinha que cuidar. Hoje, a premissa com esse caminhar do direito ambiental, o princípio do preservador-recebedor, aí a gente tem instrumentos. E a CPR Verde é um instrumento poderosíssimo que coloca mais dinheiro no bolso do produtor. Por quê? Porque ele passa a poder utilizar para fazer caixa e para continuar preservando, continuar incrementando a preservação ambiental que ele pratica, um instrumento poderoso que vai gerar nova receita para ele, ou uma receita adicional. Então vamos lá, um produtor da região lá de Roda Velha, que produz é, algodão, né? Ele tem a sua reserva legal. Ele emite uma CPR de algodão no talhão de terra que ele usa para CPR de algodão, vai lá, desconta na instituição financeira, vai lá e troca por semente, etc., na empresa de insumos, na revenda. Em relação à CPR Verde, o que ele pode fazer? Ele pode colocar isso no mercado, ele pode certificar esse título, pode emitir isso na B3 e pode vir a receber pela captura do crédito carbono, pela manutenção da biodiversidade, pode receber pela manutenção das matas ciliares, pela manutenção das nascentes, enfim, o que for certificável naquela região, e é uma região, a gente sabe disso, a gente conhece a região, né? E eu posso falar disso. É a região que tem o Rio de Ondas, esse rio é muito importante, é uma região que tem os pivôs de irrigação, é uma região que você precisa equilibrar muito bem esse uso da água. Então, isso pode ser um ganho adicional para o produtor que usa os pivôs, que vai fazer essa equalização, né, o licenciamento dos seus pivôs, etc., um ganho adicional para que ele possa investir exatamente numa coleta responsável de água, etc., e uma certificação de que ele cuida dessa situação em relação ao meio ambiente e ser remunerado por isso e tributar isso, essa renda nova, né, que vai ser utilizada para essa preservação ambiental dentro do rol das rendas dele. É como eu brinco que essa situação é uma situação nova produtora, é igual aquela que a gente vai na balada ou vai no rodeio, né? Vai com uma calça jeans, e aí você esquece um dinheiro na calça jeans, quando você vai lavar, você acha umas notinhas lá, né? É uma nota que estava lá na calça jeans, que estava lá, você foi para a balada, esqueceu, você fica tão feliz, né, quando acha isso, né? Então, é essa situação, mal comparando, mas só para vocês terem a ideia dessa adicionalidade aí da preservação ambiental. Nosso presidente tem uma perguntinha agora aqui. Isso, ótimo, professor. É que você iniciou explicando um pouquinho da CPR Verde, considerando que ela, por definição legal, né, ela é um título líquido certo e exigível. Quais as dificuldades que o senhor enxerga para fins de quantificar o produto objeto da CPR Verde quando da sua contratação? Presidente, excepcional essa pergunta, porque a gente está lidando ainda com uma questão de mercado voluntário, né?
A lei do crédito de carbono, do mercado obrigatório, ela é uma lei de 11 de dezembro de 2024. Eu nunca esqueço essa data, porque essa data era extremamente aguardada e para todo mundo que milita, né? E o livro que a Liz mostrou fala Direito do Agronegócio, Gestão e Sustentabilidade no Campo. Por quê? Você não chega à sustentabilidade sem aplicar governança, sem aplicar a melhor gestão para você chegar lá. E, ao mesmo tempo, o próximo, né, a COP28 já sinalizou, o próximo grande produto que nós vamos fornecer para o mundo, além de fornecer alimentos em abundância, além de alimentar o mundo, além de fornecer fibras sustentáveis, o algodão da região aí de vocês, é a sustentabilidade, são os créditos de carbono, é o combate aos gases do efeito estufa, né? É a realização na prática do protocolo de Quioto. Qual a grande dificuldade, presidente? A grande dificuldade é que é um mercado voluntário. Então, primeiro, você vai ter que fazer uma operação de trás para frente. Você vai ter que buscar um potencial comprador. Então, na situação que eu acabei de citar, imagina a cooperativa de algodão lá do oeste da Bahia, lá dos produtores, etc. Eu vou ter que buscar uma empresa que invista em algodão, que faça questão de investir, que entenda que a preservação dessa área é importante, que entenda que o manejo da água eficiente é importante, para poder estruturar uma operação voluntária entre aquele que quer investir, uma Santista Têxtil da vida, por exemplo, uma Denim, que queira investir e fazer essa operação. A gente realizou uma operação na região cacaueira da Bahia, ali perto de Ilhéus. E fizemos, porque cacau é sombreado, é um produto sombreado, ou seja, as propriedades são propriedades em que você, né, depois da vassoura de bruxa, famosa lá na região, descobriu-se que precisava se sombrear o cacau para que o cacau, então, pudesse se produzir com menos questões sanitárias, com uma saúde da planta agronômica, né, muito mais correta, etc., sombreada. Só que ao sombrear, você preserva a mata nativa. Ao preservar a mata nativa, você vai ter 100% da terra passível de emissão, por exemplo, de títulos verdes, né? E aí, por exemplo, nessa operação, quem comprava era uma empresa que integrava os produtores locais de cacau e era uma empresa multinacional do chocolate, né? E ela que se interessava e a emissão da CPRV de captura de gases do efeito estufa, ela era representada em crédito de carbono e o investimento a ser feito com isso era muito legal, era em escola dos produtores, em escola dos funcionários, para melhorar a educação ambiental, para melhorar o nível de instrução, para ensinar técnicas de manejo sustentável e etc, etc. Então, esse dinheiro, ele é um dinheiro a mais para o produtor, mas é um dinheiro que muitas vezes ele gastava nessas atividades e que ele vai deixar de gastar. Por isso que eu gosto da brincadeira do dinheiro do bolso da calça que você foi lá na balada ou foi lá no rodeio e achou no dia seguinte e ficou todo feliz, né? Então, essa questão é uma questão muito relevante, mas o grande desafio a ser superado, indo para a sua pergunta, é buscar esse comprador e chegar a esses parâmetros de emissão. A certificação precisa ser uma certificadora internacional, né? São poucas essas certificadoras que fazem. Tem a Verra, que não está nem muito aí para os padrões brasileiros, porque tem uma questão de tropicalização também dos parâmetros internacionais de Quioto, foram desenvolvidos na Europa. Mas tem outras certificadoras multinacionais que atuam no Brasil, como a Bureau Veritas, por exemplo, que é uma empresa suíça de mais de 100 anos, que atua nessa certificação já, que faz isso. É um processo que é caro, você tem que medir a certificação, você tem que medir a captura, é tudo feito seriamente, né? Para evitar o greenwashing, né? Que está tão na moda, né? Então, isso envolve, obviamente, uma tarefa hercúlea para o gestor e para os advogados, né? Para nós, né? Enquanto militantes do tema e enquanto condutores aí dos clientes para essas soluções jurídicas, porque isso, no final das contas, não só vai gerar para ele uma adicionalidade, como vai gerar para ele uma certificação
como vai gerar lá na frente, né, indiretamente, uma certificação que o produto dele é top, que vai poder ser vendido para a Europa, depois da EUDR, né, que são essas normas europeias de restrição de compra de produtos em áreas que até foram objeto de desmatamento legal, por exemplo, a norma da União Europeia, ela veda, né? Então, as empresas europeias, por exemplo, não poderiam comprar. Então, se você faz isso num produtor, ele, além de garantir que o produto dele continue tendo mercado internacional, ele, além de garantir que tenha prática, ele vai ter uma adicionalidade e ele vai ter um impacto socioeconômico, ambiental monstruoso e vai realmente realizar o que foi criado através do protocolo de Kyoto, através de um instrumento que é de fácil compreensão para o produtor, que é a cédula de produto rural. Isso. Eu tô vendo algumas perguntas passarem, vocês ficam à vontade, vocês estão mediando para endereçar essas perguntas, enfim, para eu poder colocar aqui, eu estou Sim. à disposição. Ah, doutora Kerlen pergunta, por favor, poderia repetir a lei de 11 de 12 de 2024? Doutora, eu tô ficando já com o cabelo branco e a minha memória numérica às vezes falha. É uma lei de 11 de dezembro de 2024. Se colocar mercado regulado de crédito de carbono, é essa lei. É 14 mil e alguma coisa. Não sei o Pronto. número. Doutora, Perdoe os cabelos que já estão branqueando. não, também decorar tudo é impossível, né? Nem HD de computador dá conta, quanto mais a nossa cabeça, mas tudo bem. A lei é 15.042 de 2024, doutora Priscila colocou aqui, muito É obrigada. 15.042, isso. É, Já tinha passado dos 14. mas Obrigado, então. viu? Mas seguindo essa linha, nós estamos falando desses instrumentos, o que que eles têm em comum? A gente sabe que existe o pagamento por serviços ambientais, tem a questão do crédito de carbono, que passa por esse problema de metrificação, né? Essa questão da métrica, a gente tem ouvido também a nossa senadora Tereza Cristina lutando aí para essas questões de regulamentação. Mas o que que elas têm em comum, né? O pagamento de serviços ambientais, crédito de carbono, esse CPR verde. E no que elas diferem também? É tudo a mesma coisa? Não é? Não, eles são muito diferentes, né? O que tem em comum é o princípio do preservador-recebedor, ok? Isso é um princípio novo de direito ambiental que vai sendo corporificado, vai sendo materializado através de marcos regulatórios e instrumentos legais específicos. O PSA é mais amplo. O PSA eu posso emitir, né, captura de gases de efeito estufa, impacto ambiental, turismo ecológico e etc. E eu posso emitir programas de PSA para ONGs, comunidades, enfim, produtores, empresas, CNPJs e até pessoas físicas, desde que você siga todo o rito aí da certificação, da aprovação, de demonstrar exatamente como esses serviços ambientais são materializados. E o pagamento de serviços ambientais no PSA, ele pode ser em natura, não é só em dinheiro. Ele pode ser em prestação de serviços ambientais, pode ser em material para a construção de uma escola rural. Enfim, PSA tem essa característica. O crédito carbono ele foi criado em Kyoto em 1997. Ele é basicamente um trade entre o poluidor e o preservador, né? É a inserção da lógica capitalista, né, no meio ambiente. Ou seja, alguém compra o direito de poluir de um preservador, e esse preservador se coloca numa posição de vender para quem é o poluidor o direito dele poluir. Isso se equaliza porque o meio ambiente é único, né? É um direito difuso, né? Segundo a nossa Constituição, segundo a nossa normativa, em todos os setores e em todos os níveis da federação. Então, o crédito carbono ele tem um rito mais específico e ele precisa de certificações, ele tem um padrão muito mais internacional, ele tem um padrão muito mais verra. Aí você precisa de balanço, você precisa que o produtor tenha um compliance, que é uma coisa que no Brasil a gente já resolveu há muito tempo, né? Que nos Estados Unidos tinha, que na Europa sempre teve para financiar o produtor rural, e os bancos financiavam, e as cooperativas
internacionais como Rabobank, por exemplo, financiavam produtor lá fora, a CSH, a Cooperativa Norte-Americana, sem precisar de outros instrumentos que materializem essa troca de produção por financiamento. E aí o Brasil resolveu isso, né? Para não ter que se europeizar, para não ter que se americanizar, o Brasil criou a CPR, que é o título que exatamente possibilita que o produtor venda agora, via um título de crédito, a sua produção futura, troque isso, colha e entregue para quem é o, o credor registrado na cédula, né? Quem é o endossatário da cédula, né? De produto rural. E a CPR, ela é um título exclusivo de produtor rural e suas associações, né? Então, a persona que pode emitir a CPR não é uma ONG, né? Não é uma agroindústria, não é uma instituição de educação como é o PSA, mais amplo, né? Como pode ser o crédito carbono, um pouco mais amplo. É uma pessoa mais específica, é um produtor rural, um reflorestador, né? É um produtor rural CNPJ, pessoa jurídica, é um produtor rural CPF, pessoa física, é uma cooperativa de produtor rural, é uma associação baiana dos produtores de algodão, por exemplo, uma associação de produtores rurais. Então, e por que a corporificação via CPR desse direito? Porque a CPR resolve o problema do produtor ter que ter um monte de balanço, tem que ter um monte de parâmetros financeiros, tem que ser auditado e tudo isso, que no mercado de carbono a gente precisa resolver esse problema na regulação da lei 15.000, de 15 mil e alguma coisa, desculpa, que ainda não gravei, 15 mil e alguma coisa aí de dezembro de 2024. Então, a CPR, na verdade, em comparação com os outros, é o grande viabilizador, porque já pega o trilho de um título que está consagrado no direito brasileiro, é testado e aprovado, vem desde 1994, inclusive fez aí recentemente, vindo de 1994, fez 30 anos, né? Professor, aproveitando o gancho dessa questão envolvendo o crédito de carbono, eu até fiz a anotação que você foi falando e eu fiz uma anotação aqui que me surgiu. Se o objeto dessa CPR verde ele não for um produto de um serviço, como por exemplo um crédito de carbono, na prática, como ficaria a questão para mensurar o valor dessa CPR, tá? E como ficaria também a cobrança em caso de inadimplemento, né? Considerando que a gente está falando de um título de crédito. Exato. Vamos lá. É, presidente, as suas perguntas estão indo lá no ponto, né? Então, excelente. A questão é a seguinte: mensurar, você precisa de uma certificadora. Essa certificadora vai atestar o quanto que aquela mata em pé captura de crédito de carbono em toneladas e aquela tonelada tem um valor no mercado. E aí vai ter a quantificação do título. Legal? Beleza, então primeiro ponto. Agora, a obrigação corporificada num título de crédito, que é um título de crédito, né, a CPR, é manter aquela mata nativa, a obrigação ao contrário, porque é diferente de uma CPR de soja, é diferente de uma CPR de café, é diferente de uma CPR de algodão. Você não emite a nota fiscal e entrega a mata nativa, é o contrário. A sua obrigação é de preservar a mata nativa e para que ela continue capturando o crédito de carbono durante o tempo. E se você não preservar, além de você estar sujeito, obviamente, às sanções de direito ambiental, né? A não preservação, você vai estar rompendo aquele contrato e, obviamente, aquilo pode ser executado, pode ser transformado em uma obrigação ou de fazer, né? Porque a CPR é uma obrigação de dar, né? Já que a gente está falando de direito agora, né? Nessa sua pergunta perspicaz, a gente precisa recorrer à teoria das obrigações, né? Então, a gente está falando de uma obrigação de manter a mata em pé. Então, se você não mantém isso durante o prazo de vencimento da CPR, que é geralmente um ano, né? A CPR, para fazer um ciclo de captura de crédito de carbono, nesse caso, nessa operação que eu acabei de citar aí da região Cacaueira foi assim, uma operação que eu fiz no interior de Minas também, numa cafeicultora, numa cooperativa cafeicultora foi assim. Então, o que acontece? A gente precisa garantir que aquilo fique em pé, coloca todas as sanções na cédula, e se aquilo não for cumprido,
né? De alguma forma vai ser monitorado, vai ter monitoramento, vai ter as obrigações acessórias, etc. Você precisa converter aquela obrigação de fazer que não foi cumprida em uma obrigação pecuniária e, de alguma forma, indenizar aquele holder daquela CPR. Como, por exemplo, se fosse uma CPR de soja, o produtor acabou colhendo a soja, não entregou ao credor da CPR, o que vai acontecer? O credor da CPR física vai poder exigir a quantidade de soja, o produtor vai e compra as sacas e entrega para ele. Ah, mas eu não tenho mais sacas, eu não tenho mais recursos para comprar. Tá bom, converte aquilo em indenização, né, em obrigação financeira, né, em obrigação de pagar aquilo e executa o título de crédito. Vai na mesma linha. A Satisfeito. gente tem quem torça o nariz um pouco para essas novidades, né, do crédito de carbono, CPR Verde. Primeiro que a lei do crédito de carbono estava tramitando, aliás, a lei estava tramitando, não, a ideia já vinha há muito tempo, tramitou um tempo, então as pessoas acreditavam, deixavam de acreditar que isso ia funcionar, que não ia funcionar. Tem a questão da metrificação, vai usar, vai tropicalizar, não vai, já é um problema, né? E também, enfim, CPR Verde, como foi dito, 2024, tudo muito novo. Mas assim, como é que a gente supera essas objeções? Porque as pessoas vão e falam assim: ah, mas isso aí é coisa da União Europeia, que quer mandar no mundo, aí fica querendo se meter no Brasil e a gente tem que ficar, enfim, refém deles que não compram, não compram muitas vezes produtos nossos, e, enfim, etc. Faz essa confusão. Acho que eu tenho a impressão que, por mais que a União Europeia dificulte as coisas, eu acho que o brasileiro é muito criativo e a gente sempre dá nó em pingo d'água. Então, assim, a criação, por exemplo, da CPR Verde para mim é uma forma de você estar premiando quem está fazendo tudo certo. Então, eu queria lhe ouvir como é que a gente diz para essas pessoas que se opõem, que acham que isso não vai funcionar, ou que sim pode funcionar. Liz, excelente, porque da mesma forma que eles tentaram fazer com a soja, né? Tentaram fazer com o trigo e a gente criou as varietais tropicais, né? Não, mas essa varietal não é possível, e tentaram restringir aí a questão da soja. Vocês bom, eu conheço, né, por conta do tempo, vocês talvez não mais novos, mas tem a famosa soja Maradona, né? Não sei se vocês ouviram falar, a soja Maradona era a soja da Monsanto, né? Modificada geneticamente que entrou via Paraguai, né? E por isso que o pessoal brincava, né? A soja Maradona veio com contrabando e etc, etc. E entrou mesmo, né? E aí a Monsanto queria legalizar, precisava legalizar isso e foi legalizado. E a Europa falava que a nossa soja não ia comprar porque não era legalizada, porque a gente não tinha legislação, enfim, nessa época, e tudo isso foi feito, foi regulado. Na época era o professor Roberto Rodrigues, o ministro da Agricultura, resolveu essa questão, enfim, da regulação da soja, da regulação da soja, da transgenia. Transgenia é uma melhora genética. Aliás, transgenia, só para a gente entender o que é isso, foi a Embrapa fez em 70, né, com o desenvolvimento da variação de cerrado. Então, quer dizer, mas o pessoal fica com essas coisas de parece filme do Frankenstein, né? Essas coisas e não é nada disso. Então, da mesma forma, a regulação do crédito carbono é tipicamente padrões Verra, né? Padrões internacionais, não são padrões locais. O que a gente está fazendo em relação a isso? A gente está desenvolvendo nossos parâmetros é, de levantamento, nossos parâmetros de pesquisa. Existem instituições trabalhando nisso, a própria Exalc, o Laboratório de Bioeconomia, o Observatório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas, é, outras instituições locais estão trabalhando em parâmetros e certificando esses parâmetros para mostrarem que esses parâmetros da agricultura tropicalizada têm sim fundamento científico e etc., como a questão do gado, por exemplo, que está se demonstrando aí que o ciclo do gado é um ciclo de captura de crédito de carbono, até porque a premissa é que isso volte para o solo, né? A natureza é cíclica, né? A água também é cíclica, ela passa um tempo no nosso corpo, depois ela vai para a atmosfera, depois ela volta para o solo, depois ela vira planta e por aí vai, né? Então, o gado também tem isso, né? Porque tem-se essa questão, e o metano, não, mas é porque no padrão europeu, não, não, no padrão local, a gente tem captura na pecuária, existem métricas, existem estudos já demonstrando isso. Então, enfim, são questões que, obviamente,
barreiras não tarifárias existem, né? E elas estão aí para ser superadas, sempre foram superadas pelo nosso agronegócio. Eu costumo dizer que nada derroga uma coisa chamada oferta e demanda, né? Por quê? Né? Porque simplesmente o mundo até 2050 vai ter 9,3 bilhões de pessoas e só quem tem terras em abundância, capacidade de produzir e 60% do território preservado ainda intacto para produzir, para atender essa demanda somos nós. Então, se o Brasil não dobrar a produção até 2030, pessoal, a gente tem um problema de abastecimento. E da mesma forma, o mercado de carbono não acontece, né? Porque quem tem 60% de florestas é quem vai arbitrar o mercado de carbono. Então, sim, por mais que isso realmente gere algum tipo de entrave, e o presidente foi muito feliz na pergunta também, pô, como é que a gente vai superando isso tecnicamente, mas tem uma questão macro, que é a oferta e a demanda, que não tem jeito. Ou seja, a gente já provê alimentos para 1 bilhão de pessoas no mundo, nós temos 200 milhões de brasileiros. A gente vai ter que prover para cerca daqui a mais 40%, pelo menos, de aumento da produção até 2030, chegar em 2050 com pelo menos, né, o dobro dessa produção, né, para alimentar o mundo. A gente já tem o maior percentual de água doce, né, que é preservada, utilizada, etc, etc. E a gente tem a capacidade de fornecer crédito de carbono para o mundo para fazer Kyoto valer, né? E para que quem quer comprar o direito de poluir, né, que não tem mais como florestar a Floresta Negra já foi, eles não têm como colocar no lugar de novo, eles vão ter que por mais que eles adiem, né, por mais que eles levem com a barriga, eles vão ter que cumprir Kyoto, né? E a gente está aqui pronto para vender com muita competência, com muita capacidade, como a gente sempre teve, né? Em relação à soja, em relação ao gado, em relação ao milho, em relação ao trigo, em relação à laranja, em relação ao açúcar, em relação ao café e todas as agrocommodities. É um pouco, realmente é uma questão que no tempo a gente precisa ter um olhar da necessidade, da oferta e da demanda, e de onde vai ser suprida e por onde vai ser suprida essa demanda. E de mostrar que o Brasil consegue não só produzir e alimentar o mundo, mas também preservar o meio ambiente, que é muitas vezes essa imagem que é maculada nossa lá É. fora, e inclusive por pessoas de dentro do Brasil, né? E a gente tem um título que remunera um produtor que preserva, eu acho isso brilhante, eu acho que isso é o que eu digo, o brasileiro ele é inventivo, porque ele dá jeito em tudo. O brasileiro Então a segurança alimentar está garantida, né, professor? Tem uma ligação entre essas coisas todas. Não tenha dúvida, a segurança alimentar é central, né? E a gente consegue aí ser o grande supridor de segurança alimentar, e talvez seja isso que nos leve ao Conselho de Segurança da ONU, né? Porque, como diz o professor Roberto Rodrigues, agro é paz, né? A gente vê conflitos internacionais, vê grandes questões internacionais de migração de população do norte da África para a Europa, questões de eclosão de nacionalismos por conta desses movimentos, que é problema de falta de alimento, problema de falta de água. Então, assim, a humanidade precisa ser alimentada. E quem é que vai produzir esse alimento é o agro brasileiro, somos nós, né? E, obviamente, a gente precisa do quê? A gente precisa capacitar pessoas para isso, a gente precisa capacitar profissionais, precisa capacitar técnicos, a gente precisa de uma educação voltada para esse olhar da importância do campo, né? A gente precisa de profissionais do direito que saibam lidar com essas situações. A gente precisa de um olhar, né, da exportação, do mercado financeiro, da criação desses instrumentos, que seja capacitado a analisar essas situações e conceder crédito para isso. Ou seja, a chave para isso é mais trabalho, mais produção e usar um pouquinho desse nosso jeito. Liz, sinceramente, eu acredito muito no brasileiro, como eu não sei porque se é, se é porque eu sou flamenguista e acha que, né, o torcedor do Flamengo é um otimista incorrigível, né? Sempre acha que vai ganhar até do Real Madrid, né? Ou porque eu sou do agro, né? Eu não tenho o complexo de vira-lata do nosso Nelson Rodrigues, né? Eu não possuo, não cola em mim o complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues, não cola.
Nem para mim, nem para os presentes aqui. O pessoal da comissão toda é muito entusiasmado e esforçado, gosta com que trabalha, então para nós é uma alegria te receber aqui. Eu vou acompanhar um pouquinho as perguntas do chat, mas eu tenho uma depois de fechamento. Comentários e perguntas, tá? O Marco Aurélio Negrão, ele fala: a oferta de créditos de carbono no mercado brasileiro ainda é baixa. Sim. Muito baixa, porque o mercado ainda é voluntário. Você precisa identificar o tomador, identificar o potencial projeto vendedor, né? E praticar todas essas etapas que eu procurei aí dissecar na pergunta do nosso presidente aí da comissão, o doutor Arthur. A Kerlin pergunta, doutora Kerlin, com relação aos custos com o inventário da área e todo o levantamento, até a certificação para os pequenos e médios produtores, o doutor vislumbra uma facilitação para que esses possam usufruir desse benefício por ser um preservador? E com relação ao prazo da CPR Verde, pode ser um produto de longa duração? Ela pode ser pactuada por prazo superior a um ano, diferente das demais CPRs? Kellen, duas excepcionais perguntas. Vamos lá, vou tentar responder por partes, tá? Hoje não é uma realidade você ter a certificação fácil, então o que eu recomendo é que se busquem as cooperativas e associações de produtores para você poder. A função da cooperativa, a função da associação é exatamente ganhar escalabilidade, representatividade e diluir custos, né? Então, o que eu recomendo de atuação junto às associações, junto às cooperativas, os profissionais do direito recomendarem se buscar essas certificações. Mas isso vai acontecer por pouco tempo ainda. Tal qual a própria CPR, que nas plataformas você pode ser emitida eletronicamente, isso barateou o custo de tal forma que com R$ 50 você consegue fazer uma operação de emissão de CPR hoje por uma plataforma da B3, por exemplo. Você na CPR Verde você pode emitir essa forma eletrônica de R$ 50. A certificação, que é um pouco mais cara ainda, mas em breve, eu acredito, né, principalmente quanto a essa regulação da SBCE, né, da SBCE, da Câmara Brasileira de Créditos e etc., que veio introduzida por essa lei dos créditos de carbono tiver vigente, eu acredito que isso vai ocorrer e você vai ter tudo isso materializado através de plataformas como hoje você tem seguro agrícola e tudo isso na cédula eletrônica que você opta para fazer a contratação e você pulveriza os custos. Isso eu não tenho, eu tenho um olhar de que isso vai acontecer, porque isso aconteceu com a CPR normal, isso vai acontecer também com a CPR Verde dentro em breve, mas agora é uma atuação na CPR Verde via cooperativas e via associações. Eu Doutor espero ter Marco Aurélio. respondido. Respondeu, doutora Kerlin? Sim? Ok. O doutor Marco Aurélio aqui, ele comenta que o torcedor do Vasco é mais otimista, tá? Só para deixar registrado. Não, o torcedor do Vasco sobretudo um homem é uma mulher de fé, né? Mas... Nós temos uma última perguntinha aqui. Todos nós aqui estamos impactados com essa história da taxação da letra de crédito imobiliário e da letra de crédito do agronegócio, que até então eram isentas, né, de imposto de renda. Na sua visão, qual é o impacto disso para o nosso agro brasileiro, já tão sofrido, coitado? Liz, eu publiquei, né, na plataforma exatamente uma numerologia disso, para tentar dissecar isso em números, né, para facilitar. Então, assim, a gente tem um agronegócio com um sistema privado de financiamento em 1,29 trilhão hoje, né? Desses 1,29 trilhão, só para vocês terem ideia, cerca de 600 bilhões são LCAs e CRAs, né, que foram impactados diretamente por essa norma, ou seja, metade, né, dos valores são cursados através de LCAs e CRAs. Se você calcula uma taxa Selic de 15% ao ano, né, no período, o Banco Central que fixa essa taxa está em 14,75,
Para o próximo ano, safra, não deve mudar muito, vai ser 15% ao ano, né? Você está falando de uma renda, né, desses títulos, né, que era isenta e que vai ser tributada, né, de cerca de 5 bilhões, tá? De cerca de 5 bilhões. Só que é o seguinte, esse 1 trilhão e 290 bilhões gera 2,72 trilhões de PIB, que é tributado globalmente em 32,32%, segundo os dados, né, do próprio Ministério da Economia. Ou seja, a carga fiscal no Brasil, em 31/12/2024, era 32,32%. O que o governo está fazendo? O governo está trocando por uma necessidade imediata 5 bilhões por uma perda de 39, porque esse dinheiro vai parar de fluir para o agronegócio. Uma perda de 39 que vai custar, além desse gap que você me perguntou de 34 bilhões de prejuízo, vai custar a Selic juros, que a gente vai precisar pegar esse dinheiro no mercado, o governo não tem esse dinheiro no caixa, né, de 15%, ou seja, mais 5 bilhões de juros. Ou seja, no final das contas, isso é um grande tiro no pé. Né? Você tira o dinheiro do agro, deixa de produzir, deixa de cumprir essa missão de produção, deixa de arrecadar, vai impactar a população que precisa de serviços básicos, você vai diminuir a arrecadação e vai combalir ainda mais as finanças públicas. Eu, sinceramente, eu escrevo isso na coluna, até agora não entendi qual é o alvo do governo, e pior, eu não sei se o governo sabe o que está fazendo, né? E essa questão, isso já aconteceu outras vezes, tá? Não é privilégio desse governo. Em outros governos, eu já tive lá e já escutei isso do Ministério da Economia. Não, mas se a gente tributar. Aí eu fazia essa conta na hora. Eu falava, ó, se você fizer isso, você vai ter que botar mais 40 bilhões de dinheiro público. Você tem? Aí, no coisa, você vai ter que captar a juros no mercado, né? Porque o governo ele só se financia de duas formas, né? Ou ele tributa ou ele emite dívida, né? Não tem outro jeito, né? Não existe, né? Quem produz é o setor privado, né? Quem produz são os advogados que vão lá prestar serviço, emitem suas faturas de honorários. Quem produz é o produtor, né? O governo ele arrecada ou se financia, né? A diferença é que arrecadar onera as gerações atuais, se financiar vai onerar as gerações daqui a 30 anos, porque um título do Tesouro Nacional ele vence daqui a 30 anos, ou seja, nossos netos, nossos filhos que vão pagar essa conta. Né? Então, assim, não faz muito sentido. É o que foi proposto. Eu procurei gritar nesse sentido. Tem muita gente já falando isso, graças a Deus, né? Às vezes eu me sinto aqueles, né, pregadores que ficam lá na praça e ninguém presta atenção, etc., falando essas coisas, né? Mas muito me alegra que eu vi muita publicação hoje nesse sentido. Eu falei, ufa, porque o editor ligou e falou assim: não, André, você precisa fazer rápido isso, que foi uma reunião domingo à noite, eu fiz na própria segunda, já subiu na plataforma na terça, 7 horas da manhã. Aí depois eu vi um monte de gente falando isso. Graças a Deus, tomara que a gente busque outras soluções, né? Porque a questão fiscal ela vem. Em 2026, a gente vai ter um encontro com um problema fiscal mesmo, até porque a reforma tributária ela não sai do lugar, né? Ela é programática, né? Mas não tem alíquota, não tem fato gerador, não tem definição do ticket, né? Então, você não sabe quanto você vai arrecadar de um governo que já é deficitário, e você vai precisar pagar a saúde, pagar a habitação, pagar o funcionário público, pagar, né, pelas obras públicas, né, e o governo está tentando fazer algum tipo de contorcionismo para isso. Só que se pegar aonde vai gerar 2 trilhões e 720 bilhões de PIB e diminuir isso, diminuir a arrecadação sobre isso, ele vai ter um problema sério. Malabarismo, é isso mesmo. Nossa querida Priscila quer fazer uma pergunta. Doutora Priscila, fica à vontade. Olá, boa noite a todos. É um tema muito rico para nós, né? Aqui na região, professor, eu cheguei a uma época a falar um pouco sobre os créditos de carbono com alguns produtores, e o questionamento deles é assim, que há muito tempo realmente se fala, né, da venda dos créditos.
Só que existia algumas pessoas no mercado falando várias coisas, inclusive que daria para recuperar dos últimos 5 anos os créditos e faziam levantamentos e tal, e um estudo, e muitas coisas se falam, se falaram e ainda se falam. E isso acabou gerando um descrédito entre os produtores. Que quando você chega com esse assunto de crédito de carbono, tem uns que nem querem nos ouvir mais. Não, é crédito de carbono, não, 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 deixa isso aí para lá, depois, né, outra hora conversamos. E aí eu perguntei aqui na pergunta, né, que eu até mandei para a Liz, não sabia que eu ia poder fazer aqui, eu coloquei assim, ó. Em virtude dessa questão toda que envolve o crédito de carbono há alguns anos, e muitos curiosos no mercado falaram tantas coisas, inclusive que poderia recuperar crédito de carbono nos últimos 5 anos, e com a chegada da Lei 15.042 de 2024, sabemos que não é bem assim. Qual dica que o professor pode nos dar que possamos levar esse tema, né, a partir de agora, depois da lei e tudo, para que o produtor fique mais confiante, que dê, né, essa credibilidade para nós levarmos esse assunto de uma forma que ele realmente enxergue uma possibilidade de um mercado realmente que tende a crescer no nosso país. Então, assim, sabemos que a estrutura toda do mercado é regulado, né, do voluntariado aí, que o senhor, né, nós sabemos que o senhor explicou. Mas qual dica que o senhor daria para nós hoje, assim, para chegar a falar assim, com produtores mesmo que, né, já tiveram interesse no passado, só que ficaram assim desacreditados por tantas coisas, assim. O que que o professor falaria, assim, uma dica para nós, por favor? Excelente pergunta, Priscila. Excepcional. E eu vou ser muito prático com você, vou ser muito objetivo. Eles têm razão, né? O mercado de carbono é um mercado voluntário, você precisa encontrar as duas partes e um monte de gente saiu falando, tem artista para tudo que é lado, né? E isso é até um trocadilho, mas isso descredibiliza, como você disse, o próprio crédito, né? Então, enfim, né? E a palavra já diz, né? Crédito, você precisa acreditar, precisa de fidúcia, né? É, o instrumento para isso, para você sair dessa armadilha, é a CPR Verde. Você não falar em crédito de carbono, porque o produtor ele entende muito bem a CPR. Foi por isso que a CPR Verde foi criada. Ele entende muito bem a linguagem da CPR, ele entende muito bem. Porque, assim, o algodão, por exemplo, tem cotação em bolsa, a soja tem cotação em bolsa. Aí você vai falar: olha, vamos olhar aqui a tua área e tal, quanto você tem de mata nativa, para a gente emitir uma CPR verde. Ah, o que que a gente faz com a CPR verde? Depende. Vamos tentar certificar o quanto isso vale para você poder colocar no mercado e buscar um comprador. Mas o que eu vou fazer com esse dinheiro? Ah, você vai pegar esse dinheiro e vai utilizar para comprar uma colheitadeira que planta na palha, porque diminui o impacto de carbono, está no programa ABC da agricultura de baixo de carbono. Você vai pegar isso e vai utilizar para cuidar da tua mata nativa, né? Limpar, desfolhar, fazer, que é um dinheiro que ele já gasta hoje. Você vai falar: olha, é um dinheiro a mais que eu vou te dar que você não tinha através de uma emissão da CPR Verde. Aí ele começa a ter uma referibilidade, né? Porque o crédito carbono, por causa desses artistas e porque é um mercado voluntário, ele não sabe como pegar, ficou muito intangível, né? E a tangibilização disso ainda vai demorar um pouco, né? Por conta da lei que é de dezembro de 2024 e toda a regulação que vai vir. Então, a CPR Verde, por outro lado, é extremamente prática e fala a língua do produtor que está muito acostumado já com CPR, né? E aí ele vai fazer uma pergunta: não, mas a CPR eu preciso ter uma garantia. Você vai falar: realmente, você precisa registrar em cartório, ter a garantia, mas da área que é da tua área de reserva legal, da tua área de mata nativa, que você não fazia nada, não vai interferir em nada nos seus créditos, muito pelo contrário. Né? Vai otimizar isso, porque você vai ser certificado, vai ter uma nova área sob, né, transparência emitida lá na bolsa e etc. Isso vai te impactar positivamente. Esse é o grande argumento na prática. Por isso, eu acho que a Liz usou o título quando ela bolou. Eu não sei se foi a Liz que bolou ou quem da comissão, mas por isso que foi bolado o título aí da CPR Verde, né? E os desafios do financiamento privado, porque a CPR é o norte, é o instrumento não só na utilização, o título base para todas as estruturações financeiras envolvendo o próprio produto
agropecuário produzido pelo produtor, como também é o título base para os produtos agroambientais, né? Eu denomino nessa obra aí que a Liz mencionou como produtos agroambientais. Para quem chegou depois, a obra é essa aqui, Direito do Agronegócio, aqui, não sei se dá para ver com a luz aqui, Direito do Agronegócio, Gestão e Sustentabilidade no Campo, Editora Dialética. O meu é autografado, viu? Licença. Então, né, porque a gente, professor André Ricardo e eu já temos uma estrada, a gente gosta muito do trabalho um do outro, somos amigos, né, professor? Então, deixa eu ver se tem mais perguntas, porque a gente já pode ir se encaminhando para o encerramento, agradecendo também a presença de todos aqui, devolvendo a palavra para o nosso presidente, que é uma Eu vou pessoa querer o extremamente meu prática. autografado também, viu? Aí, ó, aí Olha sim, lá! aí. Meu autografado também. Tem que Obrigado, trazê-lo aqui para o presidente. Luiz Com o maior Eduardo, viu, prazer, pro com o maior evento. prazer. Aí ele autografa tudo. Presidente, faz o fechamento, então, que acho que o pessoal não tá... Tem pergunta aqui? Peraí. A doutora Kellen, quer abrir o microfone? A doutora Priscila Ah, é da o nossa comissão, mas prazo, fica eu à não falei vontade, do pode abrir. prazo. Fique à vontade. Ela tem Boa razão. noite. Eu queria falar sobre o prazo, professor, que o senhor falou assim sobre a questão do custo ainda e tal, mas o prazo eu ainda fiquei na dúvida. Se o senhor falou, me perdoe, mas eu não Eu não consegui. falei, não, eu peço mil desculpas. Eu só respondi a primeira parte da sua pergunta. Por isso que eu perguntei no final, será que eu respondi e tal? Fiquei na dúvida mesmo. Se eu tinha respondido, você tem razão. O prazo hoje é de um ano, porque é a medição para captura de crédito de carbono, acúmulo do carbono pela manutenção da floresta, tá? Mas nada impede que essa métrica, dependendo das questões técnicas do meio ambiente, da planta, da agronomia, etc., mude o prazo. A CPR, ela sempre guarda uma correlação com o produto. Então, uma CPR de soja, por exemplo, nunca vai ser de 7 anos. Ela vai ser do prazo da colheita da soja, né? Desde o momento em que a soja é plantada até o momento em que ela é colhida. Então, vai ter uma operação aí de 9 meses, mais ou menos, 6 meses, dependendo do momento do custeio e etc. A plantação de eucalipto vai ser de 7 anos, o título, né? A engorda vai ser o prazo da invernada do gado, né? Então, na CPR verde de crédito de carbono, a medição é do acúmulo de créditos na floresta em pé durante um ano, mas nada impede que você coloque via CPR verde outros entregáveis agroambientais. E aí, se você colocar outros entregáveis ambientais, eles vão ter prazos diferentes, tá? Aí depende do entregável. Por exemplo, manutenção, eu citei no exemplo lá da questão da água, da preservação das fontes hídricas, etc. Quanto tempo você precisa de investimento e de recursos para a manutenção das fontes hídricas? Quanto que esse estudo geológico, né, ele identifica que você precisa ter de tempo para isso se configurar. Então, sempre vai estar atrelado a um ciclo natural. Por isso, esse um ano na captura de crédito de carbono, né? Eu brinco que, como advogado do agronegócio, eu quase que virei um agrônomo, né? Porque eu preciso entender o ciclo, né, das diferentes culturas para poder aplicar o direito, né? Então é engraçado isso, né? Quando a gente vai para o agronegócio, a gente começa a entender dos ciclos, né? Para poder corporificar isso e tangibilizar isso em títulos de crédito, sob pena de você ter um default, uma execução, como o presidente colocou na pergunta dele. Obrigada, professor. Obrigada, comissão. Uma alegria muito grande, né, doutor Arthur? Muito bom ter vocês aqui hoje. Se tiverem mais perguntas, por favor, direcionem, que nós já estamos aí, já são 20, quase 10 para as 9, passou rápido, viu? Muito rápido, mas acho que não temos mais perguntas. Então, só agradecer sua presença e passar aqui para o nosso presidente. Grande abraço, professor. Obrigado, Liz. Quando o assunto é bom, né, a palestra e os ensinamentos são bons, passa rápido, né, doutora Lisandro? Eu gostaria de Verdade. agradecer mais uma vez a
participação do professor aqui, André. Eu acho que quem nunca havia ouvido falar da CPR Verde, eu acho que já teve aí um pouco do conhecimento. Aqueles que já conheciam da CPR, acho que ampliou um pouco, aprofundou ainda mais o conhecimento, né? E é uma satisfação enorme tê-lo conosco esse primeiro projeto, por assim dizer, da nossa comissão estadual do agronegócio, e agradecer também a presença de todos os membros aqui da comissão, aqueles que acompanharam a gente pelos canais de YouTube. E é isso. Boa noite. Professor, quer deixar uma última consideração aqui, considerações finais? Olha, presidente, eu só agradeço. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo convite. Vocês não têm ideia da honra, da felicidade com que eu estou aqui. E para mim é principalmente falar para essa Bahia que né, produz tanto, que tem tanta diversidade, que é tão importante para o agronegócio, é muito gratificante, né? E para colegas que estão aí tão envolvidos no tema, é muito gratificante e muito obrigado. Me tenha sempre como um de vocês aí. Eu fico muito honrado aí por participar com vocês aí desse debate. A Então, foto, vai tirar a foto, Liz? sim, senhora, vamos. Peraí, sorrindo todo mundo. Por gentileza, quem quiser aparecer na foto tem que abrir a câmera, hein? No YouTube não aparece nada disso, só aparece quem tá falando, viu? 3, 2, 1. Deixa eu ver. Foi, maravilha. Obrigada, gente. Uma boa noite para todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.